Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. E hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram ficaram curados. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Então, meus queridos irmãos, a gente vê aqui que logo depois que Jesus ele realiza a multiplicação dos pães e tudo mais, logo depois ele manda seus discípulos entrar na barca e atravessar para outra margem, enquanto que ele fica a se despedir da multidão. E como diz São Mateus, já no versículo 23 do capítulo 14, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Então, o Senhor, depois de realizar aqui tantos feitos, entre eles a multiplicação dos pães, para saciar a fome de tanta gente, ele manda que seus discípulos entrem na barca, atravessa outra margem e o aguarde lá, enquanto que ele vai despedir a multidão. E feito isso, depois ele sobe a montanha para estar na presença do Pai em oração. E aqui a gente vê uma oração pessoal. Ele estava com os discípulos, ele estava com o povo, mas agora ele sentiu a necessidade dele estar na presença de Deus, na intimidade, na oração pessoal, só ele e Deus. Então isso também é um grande ensinamento para nós que somos cristãos, católicos, cristãos de outras denominações. Todos nós somos chamados também a ter essa vida de oração.
não é só uma vida comunitária, o Senhor também nos ensina a vida de oração pessoal. Em muitos momentos da vida de Jesus, em que ele ia fazer grandes escolhas, até mesmo quando ele foi escolher os 12 para chamar de apóstolos, o Senhor passou a noite toda em oração pessoal, em oração ele e o Pai. Depois desce da montanha e chama 12, ao qual ele chama de apóstolos. Então o Senhor nos ensina que a gente tem que também ter esta vida de oração, esta vida de oração pessoal. Tem os momentos comunitários, sim. É necessário estar em comunidade, sim, é necessário, é preciso. Ninguém se salva só. Só que Jesus também nos ensina a intimidade pela oração pessoal. Só que Jesus também nos ensina a termos momentos só nós e o Pai, só nós e o Filho, só nós e o Espírito Santo, para que a gente possa se abastecer, se revigorar espiritualmente. E diz aqui a palavra, versículo 23 do capítulo 14 de São Mateus. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Ou seja, o Senhor, ninguém sabe aqui, talvez à tardinha, se encerrou aqui essa missão com o povo, despedir o povo. E talvez às 4, 5 horas, o Senhor sobe a montanha e fica ali até a noite em oração. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. No entanto, enquanto o Senhor estava aqui na intimidade com o Pai em oração, os discípulos estavam agora na agonia, na angústia, no medo, porque a barca qual eles se encontravam estava sendo agitada pelo vento, pelas ondas. Diz a palavra que pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. E aqui nós vemos o grande poder de Deus. Já tarde da noite, na 4ª vigília da noite, eles avistam algo que vem andando sobre as águas. Então, eis o poder de Deus. O nosso Deus é aquele que tem o poder sobre a natureza, anda sobre as águas. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Então os discípulos não acreditavam que Jesus pudesse andar sobre as águas. E quando viram aquele vulto, durante a noite, que vinha em direção a eles andando sobre as águas, eles disseram: é um fantasma. Não imaginaram que fosse Jesus que viesse andando sobre as águas de encontro a eles. Mas Jesus logo lhes diz: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Então escuta hoje, meu irmão, minha irmã, esta palavra do Senhor. Tranquilizai-vos, sou eu. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que você se encontra agora, eu não sei qual a tua dificuldade, o teu problema, qual a tua situação. Mas escuta essa palavra e toma posse. Tranquilizai-vos, sou eu. É um Deus que vem de encontro a nós. É um Deus que aquele mar, aquela tempestade que assola a nossa casa, aquela perturbação que veio na nossa família, é um Deus que anda por cima. É um Deus que vem por cima. É um Deus que vem para fazer aquilo cessar. É um Deus que vem para trazer a paz à nossa casa, a paz ao nosso coração, a paz à nossa família. Mas eu tenho que crer e eu tenho que acreditar. Pedro tomou a palavra, falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até as águas junto de ti. Então Jesus vai e diz no versículo 29, ele disse-lhe: vem. E diz a palavra que Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus.
Então Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, Jesus diz: tranquilizai-vos, ei, sou eu, sou Jesus, estou indo aí, caminhando sobre as águas. Aí Pedro vai e diz: olha, se és tu, Senhor, manda-me ir até o teu encontro. E aí Jesus diz: vem. Diz a palavra que Pedro saiu ao encontro de Jesus. Versículo 30, mas redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Então Pedro vai ao encontro de Jesus, está ali todo satisfeito, caminhando sobre as águas sem afundar, mas aí o vento redobra a sua violência, investe ali contra Pedro e ele tem medo e começa a afundar. Mas de imediato ele grita: Senhor, salva-me! Salva-me! Meus amados irmãos e irmãs, não é diferente hoje com a nossa vida. As situações querem nos fazer submergir. Talvez a situação que você esteja enfrentando esteja lhe levando também a afogar-se nessas águas das tribulações. Mas aqui, como Pedro, nós devemos olhar para o Senhor e gritar, mesmo que a nossa fé tenha vacilado, mesmo que a nossa fé tenha nos feito naufragar. É preciso que a gente também olhe para o Senhor e dê esse grito: Senhor, salva-me. Grite para o Senhor. Olhe para Jesus, Ele está conosco, Ele é um Deus que Ele nos ama e Ele não vai nos deixar só. Você não está só nessa situação. Busque fé no mais profundo do teu coração. Não desista da sua vida. Não desista da sua família. Não desista de crer no milagre. Deus é Deus. É o Deus poderoso, é o Deus que anda sobre as águas, é o Deus que dá ordem ao vento, ao mar, e eles têm que obedecer porque é Deus, o Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus de poder. Não é um Deus morto, não é um Deus pregado numa cruz que fica ali como alguns pensam, não. Na cruz Ele venceu. Na cruz Ele derrotou a morte, na cruz Ele conquistou vida eterna para nós. E a cruz para nós cristãos católicos é um sinal de vitória. É um sinal da força divina. É uma alegria para o coração de quem crê, mas também é terror para o demônio, porque a cruz é a fotografia da derrota do demônio. Então o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E é um Deus que anda sobre as águas e nos convida a andar sobre as águas. Quando Jesus diz: vem Pedro, esse Pedro sou eu, é você. Jesus está dizendo: levanta-te e anda sobre essa situação, porque eu estou aqui, é eu que te chamo. Mas se essa situação, irmãos, nos faz afundar, grita para Jesus: Senhor, salva-me. Foi isso que Pedro fez. Salva-me. E no versículo 31, no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mesmo a nossa fé sendo pouca, mesmo nós duvidando, se nós gritarmos para o Senhor, confiante, mesmo que seja o grito de desespero: Senhor, eu vou morrer, Jesus estende a mão. Jesus nos socorre. Jesus viu que Pedro vacilou na fé, mas Pedro gritou, mesmo vacilante: Senhor, salva-me. Eu duvidei, eu desacreditei. O Senhor estende a mão e diz: homem de pouca fé. Então a exortação do Senhor hoje para nós, queridos irmãos, é que a gente tenha uma fé viva, uma fé confiante, uma fé que nos dê a certeza no nosso coração que nós não estamos sós, o Senhor está conosco, o Deus poderoso, o Deus que dá ordem ao vento, ao mar, e eles têm que obedecer. Apenas tinham subido a barca, o vento cessou. Apenas Pedro entra na barca com Jesus. O que acontece? O vento cessa. A tempestade se acalma. O mar silencia. É Deus, é o Todo-Poderoso. É Jesus, é Ele. É o Emanuel, Deus conosco, a quem o vento e o mar
obedece. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, diante desse grande poder de Deus, diante desse grande feito, em que o mar obedece, se inclina à autoridade do Cristo, aqueles homens prostram-se diante de Jesus e diz: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E diz a palavra que, e tendo atravessado, chegaram à região de Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Então aqui a gente vê Jesus curando os doentes. Jesus não é indiferente à minha e à sua dor. Jesus não é indiferente às situações das doenças de hoje. Então o Senhor curou a todos. Todos aqueles que se aproximaram, eles pediram: Senhor, deixa-nos tocar ao menos na tua vestimenta. E aqueles que tocaram foram curados. Porque é vontade de Deus curar. Por isso creamos, nos aproximemos do Senhor confiante, com coração confiante. Mesmo se a gente estiver numa situação que a fé esteja vacilante, não perca tempo, grite para o Senhor como fez Pedro: Senhor, salva-me, salva-me na minha pouca fé. Salva-me, Senhor. E o Senhor estenderá a mão e há de nos reerguer com a sua grande misericórdia. Então aqui as pessoas pediram: Senhor, se eu tocar menos na tua veste, Jesus permitiu. E quando tocavam, saía a força de Jesus que curava todas as enfermidades. Nos aproximemos, toquemos e recebemos dele a cura e a libertação que ele tem para cada um de nós. Não é apenas prédicas. A palavra de Deus não é um livro de história que se lê, que aconteceu. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É palavra que cura, que salva e que liberta. O nosso Deus é o de ontem, hoje e sempre. Não envelhece nem caduca. A palavra de Deus, ela é viva. Ela transforma, ela é sempre atual. Ela é uma força divina. A palavra de Deus, ela tem o poder. Foi pela palavra de Deus que se fez todo o universo. E é esta palavra que nós agora estamos vivenciando. É esta mesma palavra. Ela tem o poder de sanar as nossas enfermidades. Ela tem o poder de curar as nossas doenças. Ela tem o poder de libertar a cada um de nós de toda situação que nos torne cativos. Esta palavra é poderosa. Se você creia, diga: eu creio, Senhor, que a tua palavra tem poder de curar-me, de curar a minha família. Amém. Cura-nos, Senhor, pelo poder de tua santa palavra. E amado irmão, amada irmã, fica com Deus, que eu vou com Ele. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem, até mais e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.